Que meu avô descobriu que a minha avó traía ele. E ele ficou com raiva. Depois dele já ter metido um monte de chifre em cima dela. Bom, os meus avós, eles foram casados por muitos anos. Eu conheci a minha avó ainda quando eu era mais nova, mas ela faleceu quando eu ainda era criança. Então eu não tenho muita lembrança, assim, dela. O meu avô, que ainda é vivo até os dias de hoje. A minha mãe conta que a minha avó casou com meu avô quando ela era muito nova. E desde quando eles casaram, meu avô sempre meteu muito chifre na minha avó. Tipo, traía ela com muitas mulheres. E a minha avó sempre descobria, perdoava, ficava ali, não reclamava muito. E assim foi a vida deles durante muito tempo. A minha mãe fala que meu avô não era uma pessoa agressiva. Tipo, ele não era de bater, ele não era de agredir verbalmente e tal, ele não era agressivo com ela. Mas ele tinha esse defeito de que ele era extremamente infiel a ela. E a minha mãe fala que por um tempo ela brigava, ela passou anos brigando por causa disso e tudo, até que depois de um tempo ela simplesmente parou de brigar. E aí a minha mãe pensava que ela tinha cansado e simplesmente só estava aceitando aquela vida. Que ela tinha cansado de brigar, que ela tinha cansado de, né, de tentar ver se meu avô tomava jeito e ela simplesmente só aceitava. E eu até pergunto pra minha mãe, mas por que que a minha avó não separava dele? Aí a minha mãe fala, é muito complicado. As pessoas, assim, de antigamente, elas não tinham esse costume, né, de separar. Hoje em dia que as pessoas realmente são um pé firme, se descobrem uma traição, separam e tal, mas antigamente não, as pessoas iam relevando, empurrando com a barriga, deixando e viviam o resto da vida desse jeito. Pois bem, como eu falei para vocês, a minha avó já é falecida há alguns anos e recentemente o meu avô, ele teve que sair da casa onde ele morava, porque ele não dá mais conta de ficar sozinho. Ele precisa de ajuda para tomar banho, ele precisa de ajuda para se alimentar. Ele é bem consciente, sabe? Ele conversa e tudo, mas para outras coisas ele precisa de ajuda. Então, ele teve que sair da casa para viver justamente na casa onde eu moro com a minha mãe. Porque lá na casa dele não tinha mais condições de ele ficar sozinho. Então, o que a gente pensou, vamos botar a casa para alugar. O meu avô, ele só tem a minha mãe mais uma outra de filhas. Então as duas concordaram e a gente foi ajeitar ali a casa, né? Tirar os móveis, tirar as coisas de dentro para colocar para alugar. E nisso a gente foi mexer nas coisas da minha avó. O meu avô nunca tinha deixado a gente mexer nas coisas dela, sabe? Ele ficou muito sentido quando ela faleceu. Muito, muito, muito. Do jeito que a gente nem pensava que ele fosse ficar. Então ele não deixava ninguém mexer nas coisas dela. Ele não deixou dar as roupas dela. Ele não deixou. Tem perfume lá que tá vencido, ó, de muitos anos, que era perfume que ela usava e ele não deixava jogar fora. Então, agora que finalmente precisava desfazer, a gente foi mexendo nas coisas dela, porque foi só agora que ele deixou. E aí, mexendo nas coisas dela, a gente encontrou uma caixa onde tinha vários diários. E a gente descobriu que a minha avó tinha um diário e ela escrevia nesses diários. E aí a gente foi ler, né? Tipo, pra minha mãe, pra minha tia, era uma coisa maravilhosa encontrar um caderno onde tinha os pensamentos, tinha a letra da minha avó. E aí a gente foi ler. E o meu avô estava perto. E nesses diários a minha avó falava, né, que ela tinha descoberto uma traição do meu avô tal dia, que ela tinha descoberto a traição aqui, descoberto a traição ali e tal. E também nesses diários foram descobrir o momento onde ela cansou de ser besta, aonde ela cansou de ficar dentro de casa chorando pelo meu avô e começou a se envolver com outros homens também. Gente, tinha cadernos e cadernos dela contando as aventuras sexuais que ela tinha com outros homens pela rua. E foi justamente na mesma época onde ela parou de cobrar as coisas do meu avô. Ela simplesmente aceitava o que ele estava fazendo, que ela estava fazendo mesmo na rua. E assim, quando a gente começou a ler, era muito engraçado de ler, porque a minha avó tinha umas palavras muito engraçadas. Ela tinha um jeito assim engraçado de falar as coisas. Então, naquele momento, foi engraçado de ler. Mas quando meu avô soube do que ela estava fazendo, ele ficou arrasado. Gente, ele passou dias e dias chorando. Vocês acreditam? Ele ficou chorando, ele ficava com raiva, ele jogava as coisas no chão, ele falava que ele não acreditava que ela tinha feito isso com ele. E assim, a gente não sabia se a gente ficava com pena dele, se a gente achava engraçado o fato de ele estar com raiva daquilo, se a gente ia lá, tentava consolar ele, a gente não sabia o que fazer. Porque realmente estava uma situação que a gente nunca imaginou que ia passar. E assim, ele ficou arrasado. Ele ficou, gente, ele xingava minha avó e falava que ele não acreditava que ela tinha feito aquilo com ele, que ele queria que ela tivesse viva só para ele poder brigar com ela pelo que ela tinha feito. E ele passou dias e dias desse jeito, até que teve um dia que a minha mãe cansou, sentou com ele e falou que era para ele parar, né, com aquela doidice dele, porque o tanto que ele tinha mexido o chifre na minha avó e agora ele queria reclamar porque ela tinha feito mesmo. Só que a raiva maior dele era o fato da minha avó não estar mais viva para ele brigar com ela. Vocês acreditam? Gente, assim, era meio chato de ver ele chorando, de ver ele com raiva, né, e tudo, mas ao mesmo tempo era engraçado ver ele brigar por uma coisa que, sabe, quem tinha feito pior? E aí, depois de uns dias, ele acabou superando, né? Ele teve que superar a traição da minha avó.
E a gente guardou todos os diários dela, a gente não quis jogar fora nem nada. Óbvio que não, nós guardamos tudo. A minha mãe, inclusive, tá pedindo pra redigitar, eu acho que assim que fala, que é pra não se perder, né? Que é pra ficar sempre atualizado, pra não se perder. Algumas coisas dela a gente conseguiu doar, roupas que ainda estavam boas, perfumes a gente teve que jogar fora, porque realmente já estava tudo vencido. Mas até hoje, de vez em quando ele lembra de tudo que a minha avó escreveu, ele ainda fica. Porque aquela velha não tá viva pra eu brigar com ela e tal. E assim acabou se tornando uma situação engraçada. E no final de tudo, ele que pensava que ela simplesmente só tinha aceitado o que ele estava fazendo, descobriu que ela estava fazendo 1000 vezes pior.